Olá, ouvintes. Eu sou a Érica, coordenadora do curso de Educação Física aqui do Centro Universitário Unifacig. Estou aqui hoje para fazer um unicast com o professor Felipe Parreira, reumatologista, e com a Bruna Cristina, professora de Educação Física. E nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da atividade física. Agradeço a vocês por estarem aqui com a gente. Vai ser um bate-papo bem legal, bem divertido, para a gente falar um pouquinho aí sobre um pouquinho mais da saúde. Eu acredito, né, que a atividade física ela é muito benéfica mesmo para a saúde, para todos. Mas e para as doenças, no tratamento das doenças reumatóidicas? Você vê diferença, doutor Felipe? E Érica, boa tarde. Primeiro a gente agradece, né, o convite de a gente estar aqui com você hoje. E sobre as atividades físicas, os exercícios físicos, são de suma importância. Né, eu ouso dizer que muito além do que é importante nas doenças reumatológicas, com certeza os exercícios têm grandes impactos aí, na maioria das doenças do nosso dia a dia. Quais são as doenças que você mais trata no seu consultório? Érica, o reumatologista é um médico que trata de doenças que normalmente trazem dor para o paciente, né? Mas não somente. A gente trata fibromialgia, a gente trata osteoartrose, artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, espondilite. Na verdade, a lista, né, dos reumatismos, né, entre aspas, muito comum a população dizer que tem reumatismo, só que é preciso que a gente compreenda que reumatismo é um termo que engloba inúmeras outras patologias. Então não existe uma doença que é um reumatismo. Não existe uma doença que é um sinônimo de reumatismo. Reumatismo é um grupo de doenças. A gente trata aí uma dezena de patologias, mas as mais comuns são essas que citei para você. Para realizar atividades físicas é muito importante você ter um profissional formado e capacitado para fazer um programa que atenda às necessidades e possa reduzir os sintomas. E nós estamos com a Bruna. Bruna, quais são os exercícios que nós podemos aplicar? Os exercícios regulares, eles podem diminuir a dor e a rigidez, melhorar a mobilidade e fortalecer os músculos. Isso é super importante para os idosos, já que são suscetíveis a ter essas condições e que, na maioria das vezes, deixam de praticar algum exercício físico por causa das dores que sentem. Dor sempre incomoda muito, né? E Demais. a inatividade, ela pode piorar a situação do paciente, Barreira? Ô, Érica, pode acontecer. Tem algumas condições que, quando não tratadas, ou atividade física, se ela for realizada sem o acompanhamento de um profissional especialista, essas doenças podem piorar. Né? A gente pode citar, por exemplo, quadros de gonartrose, né, que é a artrose dos joelhos, né, as atividades, a depender de uma atividade física, talvez executada de maneira inadequada, atividades físicas talvez com alto impacto, podem piorar sim esse tipo de lesão. As tendinopatias, as inflamações dos tendões. Tá? É importante a gente deixar claro que não são todos os exercícios físicos que atrapalham essas patologias. No próprio quadro da gonalgia, da gonartrose, um dos tratamentos, inclusive, é o fortalecimento da musculatura que vai proteger aquela articulação, que vai proteger o joelho. Né? O fortalecimento do quadríceps, né? da musculatura posterior da coxa. Então é importante a gente deixar claro que alguns exercícios, sim, né, podem atrapalhar essas patologias, mas nós temos também alguns exercícios que ajudam. Então, a gente sempre precisa, né, de uma avaliação especializada, um acompanhamento também de um profissional capacitado para essas patologias. Aí a importância, né, de estar sempre fazendo um programa especial, né, para atender um público e atender um objetivo. Não existe receita de bolo, né, Érica? É isso que às vezes as pessoas não entendem, e cada paciente é de um jeito. Cada paciente ele tem uma doença, mesmo que as doenças sejam parecidas, cada paciente é uma história totalmente diferente, né? É um capítulo diferente do outro. Cada paciente ele precisa de uma avaliação especializada, de um tratamento direcionado, um acompanhamento, né, do profissional especializado, porque o exercício físico, quando bem indicado, quando realizado da maneira adequada, ele é um aliado aí importantíssimo.
Para as patologias osteoarticulares, então, é algo fundamental. No geral, Bruna, quais são os exercícios que esse público pode estar fazendo? Eu recomendo fazer exercícios de baixo impacto, como a caminhada, natação, hidroginástica, bicicleta e também exercícios de fortalecimento, como a musculação, mas sempre lembrando exercícios de baixo impacto. Então, a atividade física, ela tem um benefício na vida de todos. Isso é um conhecimento mundial, né? A atividade física traz benefícios não só no idoso, não só em quem tem doenças reumatóicas, mas para toda a população. Doutor Felipe, quais os benefícios que você vê dentro do seu consultório, aqueles pacientes que falam, que fazem atividade física? Qual o retorno que você tem deles? Érica, a resposta que a gente tem dos pacientes que fazem exercício físico são sempre muito mais positivas do que quando comparadas com as respostas dos pacientes que não fazem exercício. Se a gente pegar, por exemplo, uma das doenças mais comuns hoje no consultório do reumatologista, que é a fibromialgia, né, o exercício físico é um divisor de águas importantíssimo para esses pacientes. A gente dá trabalho, né, muitas vezes a gente convenceu o paciente de que o tratamento dele vai ser baseado principalmente em medidas não farmacológicas, apesar da gente ter sim, né, medicações que funcionam bem e ajudam muito nesses pacientes. Mas é difícil às vezes o paciente compreender e processar que o tratamento dele vai ser baseado principalmente em exercício físico, né, psicoterapia também ajuda. A maioria dos consensos hoje, nacionais e internacionais, deixam bem claro, estou citando a fibromialgia porque é uma doença extremamente comum no nosso dia a dia, mas a maioria dos consensos deixam claro que o exercício físico, né, é uma das medidas aí terapêuticas que mais tem eficácia, né, nesses pacientes. No caso que a gente está falando aqui da osteoartrose, né, da artrose principalmente, é algo extremamente importante, né? O benefício, a redução da dor, a melhora da funcionalidade desse paciente também é algo palpável, faz muita diferença. No paciente idoso, né, além da questão da dor, tem algo muito, muito importante. Além disso, além dessa melhora funcional, a gente tem que pensar também na questão do equilíbrio, tá? A massa muscular, né, quando trabalhada de maneira adequada, quando o exercício físico é bem executado, esses pacientes têm ganho também de equilíbrio. Isso pode parecer algo simples, mas é algo muito complexo, né? Diariamente a gente tem no consultório pacientes, né, acima aí dos 60, 65 anos, que infelizmente sofrem quedas em casa, principalmente em casa, né, que é onde a gente mais cai, infelizmente, e sofrem fraturas. Fratura um fêmur, fratura uma bacia, e muitos desses pacientes, infelizmente, nem voltam a andar. Nós temos estatísticas aí que mostram, inclusive, que os pacientes que têm fratura de quadril, né, a mortalidade desses pacientes em 3 a 5 anos é um pouco maior. Então, assim, a gente consegue extrapolar bastante, né, quando a gente fala dos benefícios dos exercícios físicos. A gente estava conversando, né, e você me falou que o público, seus pacientes têm uma idade entre 40 e 80 anos. Esse público apresenta mais a fibromialgia, mas a gente veio falando muito sobre artrite e artrose. Qual que é a diferença de artrite e artrose? Érica, apesar dos nomes serem parecidos, né, osteoartrose, osteoartrite, artrite, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Primeiro, deixar bem claro que osteoartrose e osteoartrite é a mesma doença. Eu particularmente não gosto de falar osteoartrite com o paciente porque ele tem uma tendência a internalizar somente o termo artrite. Tá? E o termo artrite é totalmente diferente de osteoartrite. Né? A osteoartrose, a artrose, é uma doença degenerativa da cartilagem articular. Né? Algo que acontece principalmente com o uso exacerbado daquela articulação, está associado com a idade. E a artrite, na verdade, é um sinal, né? Um sintoma. A artrite nada mais é do que a inflamação da articulação. Né? Aquela articulação ela fica inchada, ela fica quente, pode ficar avermelhada. Né? São aqueles 4 pontos, né, da inflamação: dor, rubor, calor e perda de função. Na artrite,
Quando o paciente tem artrite, a artrite está muito mais associada com patologias inflamatórias. Com artrite reumatoide, com lúpus, né, com gota, pode acontecer também, síndrome de Sjögren. Na osteoartrose, embora a gente já tenha estudos recentes falando que possa sim existir pequenos níveis de inflamação, mas esse nível de inflamação na artrose é bastante inferior quando a gente compara com a inflamação da artrite. Tá? Em suma, é uma doença mais degenerativa, né? Embora possam existir osteoartrites erosivas inflamatórias, mas não é o padrão, não é a regra. E na artrite nós temos uma doença inflamatória, né? E as doenças inflamatórias elas podem pegar, né, elas podem acometer aí pacientes um pouco mais jovens. A osteoartrose, em suma, está acima ali dos 50, 55 anos. Os pacientes já costumam, né, sofrer um pouquinho mais. E os sintomas sendo parecidos, muitas vezes o próprio paciente confunde, né? Mas o tratamento com a atividade física já é bem próximo uma da outra. O que você nos recomenda, Bruna, para poder aliviar esses sintomas, né? E mesmo com artrite ou com artrose ou fibromialgia, a gente precisa estar fortalecendo os nossos músculos, né? O que nós poderíamos estar fazendo? Fazer exercício regularmente, porque ele vai diminuir ali a dor e a rigidez, vai melhorar a mobilidade, a flexibilidade. E quando o músculo ali está forte, está sendo fortalecido ali durante o exercício, o que acontece? Diminui a sobrecarga nas articulações. E você poderia citar para a gente algum exercício que daria para a gente estar fazendo? Vou citar um exercício aqui que ele é muito bom para o equilíbrio. É equilíbrio no Bosu. Ele ajuda a fortalecer a articulação do joelho e ajuda a melhorar a flexibilidade do idoso. O alongamento, ele é importante? Muito importante. Pode ser feito no início dos exercícios, durante o exercício e também no final dos exercícios. Você aconselha fazer alguma atividade de fortalecimento muscular? Aconselho, inclusive não somente para os idosos ou quem tem algum problema de saúde, é para todo mundo. O alongamento, por exemplo, é uma ótima opção para você fazer ao acordar, quando você está no trabalho, às vezes você está ali cansado, pode ser que você esteja cansado por estar sobrecarregado ali. Então, você para um pouquinho, faz um alongamento, isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Alongamento diminui índice de lesão muscular? Sim. Durante a atividade muito. física? A gente, no comecinho de junho agora, com o frio, né? As contraturas musculares tendem a ser mais intensas. Eu acho que o alongamento agora é essencial. É importantíssimo, né? O alongamento, ele é benéfico em todos os sentidos, para preparação muscular, para aquecimento das articulações, lubrificação, né? O alongamento, ele é essencial para qualquer tipo de atividade física. Você trabalha como personal, né? E aí o seu público, você consegue visualizar um público idoso frequente nas academias? Há um tempo atrás, não tinha tanto esse público. De uns tempos para cá, tem procurado bastante. Esse público tem me procurado, inclusive eu tenho alguns alunos que são idosos, e eles relatam que depois que começaram a praticar exercício físico, melhorou bastante a vida deles no dia a dia, com as dores por causa do problema que eles têm de saúde, mas também melhora a saúde mental. Tem dormido melhor, tem melhorado a concentração, entre vários outros benefícios. A atividade física não é voltada só para o corpo, né? Tem a parte da mente, a socialização, o convívio, que muitas das vezes, principalmente a parte idosa, eles se isolam um pouco, né? Já saem menos, medo de quedas, às vezes são dependentes de alguém levar e trazer. E quando eles têm essa disponibilidade de sair, ir numa academia, não é simplesmente uma atividade física, tem a parte social também, né? Exatamente, socialização ali com todo. O seu público, Felipe, eles praticam, você falou que já teve respostas positivas de alguns pacientes que fazem atividade física, mas no seu dia a dia, quando você encontra um paciente que é mais resistente, como que você conversa com ele sobre essa importância de ter uma vida mais ativa, de prevenção, não só das doenças, mas também de melhorar os sintomas que ele está sentindo? E a gente conversou também que muitos deles têm um pequeno problema, que é a grande obesidade, né?
Essa questão de a gente conseguir, né, convencer o paciente de que uma mudança de um hábito de vida vai ser bom para ele, né, para que ele a gente conseguir convencer o paciente que ele modificar algumas coisas vai ser bom, ter que mexer na rotina do paciente é muito difícil, tá? É muito mais fácil, o paciente ele prefere muitas vezes ter que tomar um comprimido ou 2 ou 3 do que realmente ter que mudar, né, algo da sua rotina. Isso traz, num primeiro momento, traz estresse, né, atrapalha algumas vezes a rotina diária. Pensa bem, um dia a dia corrido igual a gente tem que convencer um paciente de que ele tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana, né, é algo complicado. Às vezes trabalha-se muito, né, mesmo quando a gente fala, eu não gosto de falar o termo idoso, porque hoje a gente tem tantos pacientes com idade avançada e funcionalidade perfeita, que assim, eu acho que em breve a gente vai estar mudando, né, o meio como a gente classifica os pacientes de acordo com a sua idade aí, né, pela terceira idade. Porque, na verdade, nós temos pacientes de 65, 70, 75, 80 anos trabalhando ativamente, né, participando da sociedade, contribuindo, sem nenhum tipo de limitação. Né? Mas a gente ter que convencer o paciente quanto a importância dessas mudanças é muito complicado. Né? Inclui uma relação médico-paciente muito forte, o médico precisa confiar, o paciente precisa confiar, né, no médico e estar disposto, né, a realizar as mudanças e saber que num primeiro momento, né, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele vai sofrer, vai doer, vai ficar incomodado, né? Muitos desistem no comecinho, né, antes da gente conseguir condicionar, às vezes o paciente já desistiu, e depois fala, doutor, eu estava pior do que eu estava. Mas tem que, até ele entender, internalizar que existe aquele período, né, de condicionamento, que vai doer um pouquinho mais mesmo, mas não vai doer, não é porque ele tem doença reumatológica ou porque ele está na terceira idade, mas simplesmente porque ele é sedentário. Qualquer um sedentário, quando vai na academia, no outro vai dia, ficar dolorido. sente a dor. Né? Isso é normal, faz parte do processo de fortalecimento muscular, de condicionamento. Isso é normal, é o esperado, inclusive. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio está no paciente entender, né, e perceber e querer mudar, porque é uma porta que abre de dentro para fora. Né? A gente pode sugerir, orientar, tentar convencer, mas se o paciente não comprar aquela ideia, se ele realmente não decidir, né, promover uma mudança ali no seu dia a dia, a gente vai estar só insistindo. Claro que o nosso papel é justamente esse, a gente não pode desistir de maneira nenhuma, né, mas a gente sabe que o desafio maior está na mudança, né, na capacidade de promover essa alteração. E essa mudança ela é difícil e tem uma restrição. É desconfortável. Essa mudança ela é difícil e tem uma resistência muito grande, porque muitos deles também não vêm com a cultura de praticar atividade física quando eram mais novos. Então, fala assim, se não pratica atividade física quando é mais novo, dificilmente, quando for idoso, vai entender a importância e querer exercitar, né? É diferente. Em relação à dor, você deve escutar muitas dores, né? Que a academia começa um exercício, no outro dia, estou doendo, não vou voltar. É aí que entra, né? A gente não está ali só para prescrever o treino, mas também saber orientar o aluno, saber conversar, convencer ele a voltar no outro dia. Se o aluno é sedentário, a gente não vai passar um exercício que vai sobrecarregar. Vai ser um exercício de leve, normalmente sem carga, para ele ali adaptando com o movimento. Porque, igual você falou, às vezes é cultural, não treinou a vida inteira, entra na academia, vai falar, não vou voltar amanhã porque está doendo. Aí a gente faz só o movimento, sem a carga no início, para ele ali acostumando com o movimento e assim induzir ele a voltar no outro dia. Aí, ali com aquele movimento básico, ele já vai perceber melhora no sono, ali já é um incentivo para ele voltar. Ver que o benefício está vindo, aí, a partir daí, ele continua e não quer mais parar. Essa parceria, professor de educação física e médico, ela tem que estar junto,
tendo os mesmos objetivos, trabalhando em conjunto. Como que, na sua visão, Bruna, a gente pode ajudar mais esses profissionais da saúde? O profissional de educação física, junto com o médico, está ali avaliando o paciente, né? E ter sempre aquele contato. Normalmente, com meus alunos que eu tenho que são idosos, normalmente eu tenho sempre contato do médico, porque às vezes eles colocam lá, né, no laudo, não pode fazer agachamento. Aí eu vou lá e ligo, doutor, por que não pode? Para me explicar mais a fundo. Aí ali ele já fala, olha, pode, mas só até 30 graus. Aí fala amplitude, ou seja, não é que não pode fazer, não pode fazer da forma que normalmente faz, mas com amplitude menor. E assim vai ser bom da mesma forma. A gente vê, assim, a atividade física, ela está tomando uma proporção de importância dentro da área da saúde. Muito. Né? E essa união médico e profissional da educação física tem que ser feita mais próxima para a gente até mesmo poder fazer as modificações necessárias no treinamento, para atender os objetivos propostos, principalmente quando vem a indicação de um médico. Então, a gente sempre tem que ter cuidado em relação a isso, né? Então, aí eu pergunto, o que eu devo sentir? Quais são os sintomas? Quando que eu preciso me atentar para te procurar, reumatologista? O paciente deve procurar, Érica, o reumatologista, quando ele tem dor articular. Tá? Esse é o primeiro ponto. O primeiro sinal, né, o sinal mais importante das doenças reumáticas são as dores articulares. Né? Aí a gente tem vários tipos de dores. Né? A partir dessa dor, o reumatologista vai definir aí o diagnóstico adequado. Né? Lembrando que quando a dor articular ela é proveniente de um trauma, aí o profissional a ser procurado pelo paciente é o ortopedista. O ortopedista é que ele faz, né, o tratamento aí das patologias relacionadas aos traumas. Tá? As demais dores, né, normalmente são todas tratadas pelo reumatologista. Lembrando que podem sim, obviamente, existir causas de dores, né, que não são do reumatologista, mas ele faz, né, o atendimento, faz o diagnóstico, e se for constatada uma doença que não é reumatológica, a gente faz o direcionamento, o encaminhamento para o especialista certo. Então, se eu for na academia amanhã e voltar toda dolorida, eu tenho que procurar um ortopedista? Depende, se o peso tiver caído na sua cabeça, sim, do contrário, não. Aí vamos ver se eu vou sobreviver para procurar um médico, né? Sabendo dessa importância da atividade física, né, o benefício dos pacientes e de toda a população, como que você visualiza, né, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, Bruna? Comecem a fazer exercício físico. É de suma importância para a sua saúde. Nunca fiz exercício físico. Por onde eu começo? Começa numa caminhada, faz ali 2 vezes na semana, depois aumenta ali para 3. Depois, se aguentar, faz a semana inteira. Procura um profissional especializado, né, na área para te auxiliar ali direitinho na academia, que com certeza os resultados vão ser os melhores possíveis, juntamente com aquela equipe interdisciplinar, né, juntamente com o médico, com o profissional de educação física. E, se necessário, também outras intervenções. Só comecem, que com certeza vocês não vão querer parar, hein? Eu queria agradecer, o bate-papo de hoje foi super interessante, muito gostoso em ter vocês dois aqui comigo. Agradecer o professor, médico e doutor reumatologista Felipe Parreira. Agradecer a Bruna Assis, egresso aqui do Unifasig, bacharel em Educação Física, apta para fazer o programa de exercícios. Agradecer a vocês dois, agradecer ao público, né? E se quiser conhecer um pouquinho mais, nós temos aqui o doutor, tem um consultório, marcar uma consultinha, Bruna, fazer uma avaliação física e vir conhecer o Unifasig para conhecer toda essa produção linda e maravilhosa que nós temos para poder atender e formar cada dia mais profissionais melhores. Obrigada. A fotinha. Tira a foto depois só. Acabou agora o vídeo. Ai, deu Acabou. tudo certo.